Então, veja, se nós fizermos uma... Eu vou responder tendo como o contexto um espaço temporal grande, um pouco maior, né? Não de imediato, né? Nós desejamos uma sociedade desenvolvida. O que é uma sociedade desenvolvida? Né? São coisas simples, né? Que todos tenham o seu conforto, o seu espaço de vida, de lazer, de trabalho, de família e tudo mais, né? Esse é o ideal, né? Para que nós tenhamos uma sociedade desenvolvida, a gente precisa garantir para o indivíduo e para as mini-células sociais, que é a família, esse tipo de espaço de vida, certo? Né? Então, para isso, nós temos várias propostas de urbanização, de transporte, de trabalho e tudo mais, né? Oferecimento de infraestrutura de comunicação e tal, né? Que são coisas que mudam assim, a sociedade, né? Mas a gente temos que verificar o seguinte: por mais que eu tenha uma sociedade bem estruturada, se o indivíduo que está fazendo uso disso não tem saúde, ele vai conseguir usufruir? Não. As doenças existem? Existem. Problemas de saúde existem? Existem. Problemas genéticos, problemas N, de toda a natureza. Acidentes, pessoas com deficiência. Nós temos tudo isso, né? E com o desenvolvimento, a tendência é termos uma sociedade mais envelhecida, né? Teremos na sociedade mais pessoas para a gente cuidar, os idosos, né? Porque o idoso, a gente nasce criança, vira adulto, trabalha, vive e tal, depois a gente vira uma criancinha, porque precisa de um auxílio de alguém para viver aquele restinho do tempo, né? Então, a engenharia biomédica se preocupa com essa questão, né? Nós estamos preparando uma sociedade, em princípio, muito desenvolvida em todos os sentidos. Mas se o indivíduo que está vivendo, que está fazendo uso desse contexto social, ele tem que ser saudável em todos os sentidos, não é? Daí a importância da engenharia biomédica, porque a gente se preocupa com essa parte da saúde, né, do indivíduo. A sua área, exatamente aqui, você veio para cá por causa da pesquisa, né? O que tem de novo? O que está acontecendo agora na sua área? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua área. Na engenharia biomédica? Não, na sua área específica. Na minha área Isso. Porque a minha área de pesquisa é na área de terapia intensiva, né? É a manutenção da vida no estado crítico, né? Então, quando a gente quer fazer essa manutenção da vida no estado crítico, existem dois aspectos primordiais para manter. É a circulação, eu tenho que manter a circulação sanguínea, o sistema cardíaco e a respiratória, né? Se eu parar de trocar gases, eu morro. Se eu parar de ter circulação sanguínea, eu morro. Então são as duas questões primordiais para a manutenção da vida naquele curto espaço de tempo, né? Então na nossa área, na minha área é mais na parte da troca gasosa, da parte respiratória, né? E ainda existem muitas questões para serem resolvidas e desenvolvidas, né? Porque não basta colocar o indivíduo num ventilador mecânico, né? O ventilador mecânico serve para ajudar fazer com que o indivíduo respire, mesmo sem estando inconsciente, né? No entanto, essa forma de tratamento ele pode também causar uma lesão, e essa lesão pode levar a óbito, né? Então, nós estamos numa fase em que de investigação da forma de respiração
que minimize essa lesão, digamos, colateral ao tratamento. Mas isso tem o objetivo de fazer a pessoa respirar por aparelho, é isso? Quando a pessoa está no UTI, geralmente ele está respirando por aparelho. Entendi. Né? Ah, mas então o aparelho está desenvolvido, ele é perfeito? Não, não é perfeito. Esse é o problema. Então muitas pessoas morrem não pela doença de base, mas porque o aparelho não foi programado adequadamente para aquele indivíduo. Isso ainda ocorre muito no mundo. Né? Então, meio que o senhor está tentando, pela pesquisa, não fazer um aparelho único, um aparelho que mais ou menos se adeque a cada indivíduo. Não, é uma pesquisa no sentido de identificar qual seria o melhor modo de programar, de regular esse aparelho. Porque o aparelho permite uma série de regulações, em termos de fluxo, volume, pressão e mais algumas outras coisas. Então, qual seria ótimo para aquele indivíduo naquele momento? Não há uma programação boa para todos. Cada caso é um caso. Daí é a dificuldade. Né? E uma pergunta agora relacionada à engenharia biomédica. Ela é uma engenharia nova, né? Sim. Comparado com muitas outras. Sim. E hoje no mercado, quem ocupa o lugar de um engenheiro biomédico são outros tipos de engenheiro. Como, por exemplo, elétrico, na parte de equipamentos, enfim. Visto isso... o mercado, como que o mercado vai enxergar um engenheiro biomédico? Porque eu sou uma empresa, eu já tenho outros profissionais ocupando o lugar de um engenheiro biomédico. Aí eu pego um currículo de uma pessoa que é um engenheiro biomédico. Como que eu posso encaixar ele? Qual que é a vantagem de ter um engenheiro biomédico, já que eu tenho outros profissionais que fazem a mesma coisa? Digamos que o mercado ainda não sabe, não conhece o engenheiro biomédico, não sabe qual é a formação do engenheiro biomédico, né? Mas aos poucos eles estão percebendo que um engenheiro biomédico pode exercer um papel de engenheiro nessa área de uma forma muito mais adequada, de uma forma rápida. Porque o engenheiro biomédico ele conhece a tecnologia, conhece o que é uma doença, o que pode ser feito, né? O engenheiro biomédico ele tem essa ponte entre a clínica e a tecnologia, ele está no meio. Enquanto que o engenheiro eletrônico, ele conhece a tecnologia, mas ele tem zero de clínica. Ele não sabe se o corpo humano tem 2 rins ou apenas um rim. Não conhece, né? Então, essa é a vantagem do engenheiro médico. Ele conhece. Uma das funções do curso é o aprendizado do dialeto específico daquele campo de conhecimento. Então, para você falar com o médico, você tem que falar com o dialeto. Você deve conversar com as terminologias técnicas daquela profissão. Se você vai trabalhar com equipamento eletrônico, você tem um linguajar específico. Eu chamo isso de dialeto. Né? Então, o engenheiro biomédico ele conhece essas duas linguagens. Ele consegue tanto uma interlocução boa com o médico, porque ele sabe o que é um diagnóstico, porque ele sabe o que é uma terapia, sabe o que é um tratamento, e ele consegue ter uma interlocução com o pessoal puramente engenheiro, que conhece a tecnologia, que ele sabe o que é um circuito, sabe o que é uma fonte de ação, sabe o que é, por exemplo, circuitos lógicos, analógicos. Né? Então é uma carreira bem promissora. Tem que ser uma carreira promissora, porque a necessidade é grande. Né? Imagine a população brasileira envelhecendo rapidamente. O que acontece com o idoso? O idoso começa a necessitar de vários cuidados. Cuidados para tomar banho, cuidados de locomoção, aí fica doente e fica acamado. Quem é que vai dar o banho? Ninguém aguenta ficar carregando essas pessoas. Então não daria para desenvolver um sistema automático de levantar essas pessoas, desenvolvimento de cadeira de roda melhor adaptada para locomoção dessas pessoas, né? Então tem uma série de necessidades que vão surgindo com a sociedade mais envelhecida, né? O Japão é um problema, lá eles têm um problema sério, né? Que é a população envelhecida.
eles não têm gente para cuidar dos idosos. Então eles vão ter que desenvolver robôs. Né? É um papel, uma das funções da engenharia biomédica. Como é que eu vou cuidar dos idosos? Né? E as pessoas com deficiência locomotora, visual, auditiva, enfim, todas as possibilidades de deficiência. Essas pessoas existem, só que elas não aparecem na sociedade, porque nós não conhecemos, nós não vamos atrás. Mas elas existem, estão precisando da gente.